Fala, meu querido, chegamos com a questão aqui da prova do Enem 2022, questão essa da prova amarela, questão 92, número 92. E nessa questão aqui que o aluno se foi aí escolhido para fazer esse tipo de prova, chegou de cara com uma questão sobre teorema do impulso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre eles, conceito vetorial, que a gente tem que tomar bastante cuidado. Não era uma questão muito simples de resolver, tinha que pensar um pouquinho e associar ao tema do impulso, da quantidade de movimento. Então o aluno tinha que pensar um pouquinho para poder responder bem essa questão. Então, se você não entendeu bem, chegou a hora de você compreender passo a passo como resolver esses tipos de questões. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve lá. Nos ajude cada vez mais a chegar tanta gente que está estudando para os Enems aí que estão chegando em 2023, 2024. Bora lá então. Ó. Então, está contando a história de um autódromo. Os carros podem derrapar em uma curva e bater numa parede de proteção. Então, desenhando aí um. Imagine que você que mora em São Paulo, aqui está no Autódromo de Interlagos, existem proteções que são tipo pneus mesmos colocados para que o piloto não bata no muro, não bata numa grade de proteção e tudo mais. Então, ele existe ali para melhorar a condição de segurança do piloto. Para diminuir o impacto de uma batida, pode colocar uma parede de barreiras de pneu, tá bom? Então, primeiro, ó, então há uma parede de barreiras de pneu. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida. Então, isso é importante, ó, ele retorna com velocidade reduzida. Tá bom? Então ele diminui a velocidade aí depois que ele bateu aí nesse muro. Outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma. Essa é um pouco menos conhecida, né? Mas se você pegar, por exemplo, um material de, de fácil deformação, o carro vai entrar dentro desse material e ele não vai conseguir voltar, porque ele entrou no material, então não tem como retornar, tornando tão demorada quanto a colisão de pneus. Isso aqui é muito importante, eu vou até grifar essa fase, tornando tão demorada, então o tempo da colisão nas duas situações é a mesma, mas que não permite a volta do carro após a colisão, é como se ele mergulhasse dentro desse material. Aí ele perguntando, comparando as duas situações, como ficam a força média exercida sobre o carro, então a força média aqui exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada nesse sistema. A prova do Enem, você poderia fazer ela com a teoria, nós vamos fazer isso, mas o que aqui podemos tentar resolver é de uma maneira que sem a teoria, né? O aluno chegou lá e falou assim, puxa, eu não sei teorema do impulso e eu não sei como fazer isso. Vai pela lógica, é possível talvez chegar na solução dessa questão pensando, ele está comparando a força é maior na colisão com barreira de pneus ou na barreira de blocos, né? Então pensa, se você imaginasse, né, o estrago sobre o estrago maior no carro, se ele bate numa barreira de pneus, é maior ou naqueles blocos em que se há uma deformação, né? Então é como se fosse um material que se deforma e o carro adentra. Talvez o aluno chega muito mais fácil na ideia de que a colisão numa barreira de pneus é muito mais intensa em relação à força do que numa barreira de blocos em que ele vai entrar, o carro não vai sair tão estragado depois dessas duas colisões, batendo. Eu vou até fazer aqui um desenho para você. Se você pegasse, por exemplo, vou fazer aqui como se fosse trazer um pouquinho para cá. Se eu pegasse, por exemplo, duas situações, tá? Aqui de preto nós temos a nossa barreira, aliás, o nosso muro. E aí, de repente, nós temos aqui algumas barreiras de pneu. Você me perdoe aí o desenho, tá? Que você, você sabe que um dos desenhos que a gente não sabe fazer aqui é ter a, a arte do desenho. Então aqui a gente tem os pneus colocados aqui e aí de repente nós vai chegar para a gente, vou desenhar só tentar desenhar um carro de Fórmula 1, pelo menos o bico dele aqui. E aí tá chegando para a gente esse carrinho aqui e olha que beleza, ó. Que maravilha de desenho. Então, mas nós temos aqui nessa figura o carrinho chegando e batendo no pneu e outra em um material, e aí a gente pode colocar até esse material aqui é, de uma maneira contínua, né? Que é um material que se deforma. Então veja.
Aqui é como se o carro ele adentrasse. Vamos desenhar aqui de novo o nosso carrinho, ó. Que maravilha, hein? Então o carrinho está chegando aqui. E aí nesse segundo desenho, vou tentar fazer aqui a rodinha de novo. Nesse segundo desenho, está um pouquinho diferente, né? Um pouquinho não, está bem diferente um do outro. Fazer ele um pouquinho mais largo para você poder observar a diferença. Ó. Então, o que que vai acontecer nesse? Do pneu ele vai bater e aí ele retorna depois do impacto. Agora, nessa ele adentra, que é como se ele entrasse dentro dessa barreira aqui de blocos deformáveis. Então a força de contato dá para a gente chegar que a força maior na colisão com a barreira de pneus. Então ele está falando que é maior na colisão com a blocos, aqui estaria fora, né? Então intuitivamente eu acho que o aluno consegue entender que como aqui a barreira de pneus ela tem um impacto mais rápido, né? Ele vai inevitavelmente é, não que seja o impacto dele, ele vai voltar para esse movimento, que aqui ele está falando que é tão demorada quanto, mas esse impacto, como ele volta para cá, a gente vai ter uma força maior. Acho que era possível o aluno conseguir chegar nessa conclusão sem saber a teoria. Então ele falou que é maior na colisão com a barreira de blocos também estaria fora, daqui de pneus e na colisão da maior de blocos. E veja, e a outra, a energia dissipada, em qual das duas ele foi, né? Veja que depois do impacto ele voltou, continuou tendo velocidade aqui, né? Então a energia cinética aqui dele foi conservada. Não conservada, teve uma menor diminuição do que nesse. E como há uma maior deformação do material, a energia dissipada nesse que ele adentra dentro desse material vai ser maior do que comparada com a do pneu. Então, inevitavelmente, eu acho que dava para o aluno chegar nessa alternativa A sem fazer a nossa sem grandes cálculos. Eu vou te mostrar agora como se chega nessa solução usando a nossa matemática. Mas qual que é a lógica, né? A gente sabe que pelo teorema de impulso, do impulso, que o impulso, aqui vamos fazer, o impulso, ele tem duas faces. Ele é dado como força vezes o tempo e aqui também como a variação da quantidade de movimento. Isso são todas grandezas vetoriais. Isso é importante você relacionar cada uma delas. Veja que na primeira situação ele está falando que o carro retorna com velocidade reduzida. Vamos tomar o nosso olhar sobre a variação da quantidade de movimento. A variação da quantidade de movimento, ela é a quantidade de movimento no final menos a quantidade de movimento no início. Ou seja, é m vezes v final menos m vezes v inicial. A gente está falando tudo de grandezas vetoriais e é quando existe ele bate e volta, a variação da quantidade de movimento, ela fica um valor maior ainda. Por quê? Porque aqui, se nós tomarmos como um referencial, vamos tomar de repente o referencial para a esquerda, para a direita, tá? O que que a gente pode dizer? Que quando a gente adota que está indo para cá, a velocidade inicial dela é de um valor, né, positivo, e quando ela volta, que é a velocidade final, ela vai ter um valor negativo. Então, se nós pintarmos essa variação da quantidade de movimento como sendo m vezes a velocidade ao final, essa velocidade vai ser negativa, menos v aqui, menos m vezes a velocidade inicial dele. Só que você está vendo que esse valor ele vai dar um valor maior ainda, vetorialmente falando, porque ele vai e volta. Então, esse ato de ir e voltar produz para a gente uma quantidade de movimento maior. Porque como a gente fala de variação, né, a variação impõe esse sinal negativo quando ele está voltando. Isso revela que se a gente, quando fala de variação de quantidade de movimento, como eu tenho o mesmo tempo aqui, eu posso dizer que força vezes o tempo é igual à variação da quantidade de movimento. No caso do pneu, a variação de quantidade de movimento ela é maior. Porque veja, se a gente considerar que ele foi e voltou, ambos aqui ficaram negativos, né? Se a gente pudesse dar um valor m vezes, sei lá, menos 2 aqui, que é a velocidade de volta, e aqui ele bateu e estava a menos 5.
Isso daqui daria menos 7m, tá? Só para você ter uma ideia do que acontece. Essa variação da quantidade de movimento do pneu, ela seria menos 7m. Isso daqui revela para a gente que se ele entrar e ele não voltar, imagine que de repente ele parou aqui, né? A gente pode dizer que essa quantidade de movimento no final dele vai ser zero, por exemplo, aqui, e a quantidade de movimento do que a gente fala dos, vou chamar ele de B deformado, ó, ou são os blocos deformados aqui, nos blocos deformados ele não vai voltar. Então a gente pode dizer, se a gente fizesse a mesma lógica, que imagine que ele até parou aqui, no final ele deformou e parou. Menos m vezes menos 5. Isso daqui dá menos 5m. O que a gente pode dizer então? Que numa comparação entre a variação da quantidade de movimento entre nos pneus e a quantidade de movimento aqui no deformados, esse valor aqui ele é menor no deformado e maior no pneu. Que a gente, como eles falaram que é tão demorada quanto o tempo é o mesmo, a gente pode falar que a força aplicada no bloco de pneus é maior, porque ela é diretamente proporcional, comparada, por exemplo, com a força no bloco deformado. Então veja que é uma proporção que a gente tem, ó. O tempo é o mesmo, né? Então quanto maior a força, maior a variação da quantidade de movimento. Então a gente já garante que a força dissipada é maior na colisão com a barreira de pneus. Maravilha. Então a gente já consegue começar a responder essa. E a energia dissipada? Veja, aqui a energia dissipada a gente pode associar à energia cinética, está ligada ao movimento. Então veja, se inicialmente ela tinha mv0 ao quadrado sobre 2. Maravilha, isso aqui é inicial. No final, ele vai ter energia cinética de m v ao quadrado sobre 2, mas ainda vai ter uma velocidade aqui. Se de repente nós falarmos que a energia cinética inicial dele é o mv0, isso aqui para isso a gente está falando para a gente está adotando para o pneu, tá? Então, energia cinética do pneu. Se nós usarmos para o bloco deformado a energia cinética aqui, imaginando que seja a mesma, mv0 ao quadrado sobre 2. É a mesma velocidade aqui dos dois carros inicialmente. Porém, imagine que ele se deformou e aí de repente ele chegou até a T0 aqui, que é deformado. E aí, veja, onde ele perdeu mais energia, né? Ele perde mais energia no bloco deformado porque veja que ele consome mais energia que esse. Aqui, ainda apesar de eu ter uma velocidade menor, eu dissipei menos energia no pneu, porque ainda vou ter velocidade. Posso até ter pouca, mas tenho velocidade, e ele fala para isso, ele retorna com velocidade reduzida, mas no bloco deformável ele meio que vai entrar dentro do bloco. E a energia cinética dele ao final vai ser zero, ele vai parar lá dentro. Então, esse corpo que vai ter uma maior perda de energia. Então, numa comparação que é a energia dissipada aqui é a energia no início menos a energia no final. Veja que aqui eu perco menos do que comparar, por exemplo, a energia dissipada, vamos colocar de verde aqui, né? Nesse material. A energia dissipada aqui dele vai ser a energia que eu tenho no final, que vai ser o zero menos aquilo que eu tinha no início. Então a energia cinética que eu vou ter aqui no inicial vai ser o valor, porque vai ser zero menos o que ele vai ter no final. Zero menos o que ele tem no início. Então esse valor aqui vai ter esse valor dissipado. Então ele perde bastante energia, né? Então a energia que a gente vai ter aqui, menos zero, é o valor que a gente encontra. Então, com certeza, a energia cinética dissipada pelos blocos deformados, ele vai ser maior porque ele tira zero, ele não tira nada, ele continua sendo. Toda a energia que o carro estava vindo, ele absorve, comparada com o do pneu, ainda vai ter um pouquinho de velocidade, então vai ter energia cinética para poder comparar. Então,
Nessa maneira, a força maior é na colisão na barreira com pneus, tá? Então a força maior aqui porque é proporcional à variação da quantidade de movimento, e a energia dissipada é maior nos blocos deformáveis, porque aqui ele absorve uma quantidade maior comparada com o do pneu, porque no do pneu tem velocidade e no bloco não tem. Então, muita teoria, mas como eu te disse no comecinho, dá para você chegar nessa conclusão aí usando um pouquinho de lógica. Se você não tem essa teoria muito bem estabelecida, talvez a lógica te ajudaria um pouco mais. Mas questão para pensar um pouquinho aí na prova do Enem 2022, questão 92. Ficou alguma dúvida? Deixa os comentários aqui para a gente poder te ajudar e continuar resolvendo as questões do Enem para vocês. Grande abraço e até a próxima. Valeu!